Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é a professora Viviane novamente, tá? Então, a gente vai continuar falando de globalização. Mas agora a gente vai falar de uma das consequências dessa globalização, que é a formação dos blocos econômicos ou blocos regionais, tá? Pode ser também nessa forma de expressão. Bom, e o que é um bloco econômico? Já o próprio nome diz, né? É algum ali acordo econômico, mas entre quem? Entre países, tá? Então a definição é essa: corresponde à união de países distintos, mas com interesses comuns de crescimento econômico e social. Então a intenção ali é apenas aumentar a circulação dos produtos entre esses países através da redução de tarifas e eliminação de impostos ali nos produtos importados, tá? Bom, há países se organizando em blocos, criando mercados regionais para se proteger da concorrência e das oscilações no mercado mundial, ao mesmo tempo em que continuam avançando a globalização das relações econômicas. Então, a formação desses blocos se deu em meio a um cenário em que aumentava a concorrência global, né? E aí muitos países começaram a se organizar ali, né, seus vizinhos, mas essa forma de blocos não é necessariamente só entre países vizinhos. Tem países que são de continentes diferentes, tá certo? Fazendo parte do mesmo bloco, tá? Então, a intenção é o quê? É que eles se fortaleçam em meio a essa concorrência global, tá? Então, a formação dos blocos econômicos, ela tem por objetivo o quê? Criar condições de dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado, facilitar o comércio entre os países membros. Então, a partir de redução de tarifas, livre circulação de produtos, né, dependendo do nível de integração, até a livre circulação de trabalhadores e pessoas de maneira geral, tá? Pode estar ocorrendo dentro dos blocos. Então a gente vai ver um pouquinho mais já sobre os níveis de integração, mas assim, quero destacar o seguinte, né? Ao participarem de blocos econômicos, os países eles aumentam o alcance de seus produtos e serviços para outros lugares. Então, essa é uma grande vantagem advinda dessa cooperação. É naquele processo do ganha-ganha, né? Então, eles reduzem as tarifas e aumentam a circulação de produtos, serviços e acaba que todos ganham com isso. Ou, pelo menos, né, a proposta é essa, tá? Aqui eu trago para vocês um mapa demonstrando aí os principais blocos econômicos, tá? Então, a gente vai ter em vermelho ali o que era o NAFTA, tá? Que é composto por Canadá, Estados Unidos e México. Aqui, já descendo para a América do Sul, a gente tem o mais importante dos blocos, né? O Mercosul, formado por Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e a Venezuela, né? Mais recentemente, né? Venezuela entrou em 2012 no Mercosul, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, até porque o Mercosul no momento ele está de certa forma parado devido às condições aí políticas e econômicas, né, que a gente está vivendo, né? Se olhar ali para a Europa, nessa cor desse azul bem clarinho, a gente vai ter o bloco mais antigo, tá? E o que tem um nível de integração maior, que é a União Europeia, tá certo? Mas a gente também pode ver aí, ó, blocos econômicos no continente africano, também na Ásia, tá? E aí eu queria só destacar aqui para vocês o seguinte: um país, ele pode fazer parte de vários blocos. Um exemplo é o México, tá? Então, o México, devido à sua posição geográfica, ela ser favorável a ele negociar tanto com quem é do Oceano Pacífico como quem é do Oceano Atlântico, ele vai estar nesse bloco que eu falei para vocês, né, que é composto por Estados Unidos, Canadá, e também vai estar fazendo parte aí de blocos da Ásia. Então, ele está ao todo em 5 blocos, tá? Então, o México, ele tem ali, né, uma vantagenzinha, uma estratégiazinha pela sua localização geográfica. E aí vem a questão dos níveis de integração. Bom, a gente pode falar em 4 níveis, tá? Alguns autores falam até 6 níveis, mas a gente vai falar dos principais, tá? Os tipos de integração aí. No início, tá certo? Então, vou falar aqui para vocês o seguinte: da esquerda para a direita, tá? Nós temos aí o avanço nesses níveis de integração. Quanto mais para a direita, maior é esse nível de integração entre os países pertencentes a um bloco.
Então, a gente tem no início o quê? Uma zona de livre comércio, tá? Então, nessa zona de livre comércio só é permitida ali a redução de tarifas, tá? Ou a isenção, né? Livre circulação de produtos, redução de impostos e tal. Depois, a gente já tem ali um segundo estágio, que seria a união aduaneira, né? Que no caso, o Mercosul, ele é considerado uma união aduaneira, se classifica assim. Não é um mercado comum, o nome dele é Mercado Comum do Sul, mas ele está classificado como uma união aduaneira. Por quê? Porque, por enquanto, só é permitida a livre circulação de produtos, né, com redução de tarifas, isenção de impostos, mas também é permitido negociar com quem é de fora do bloco, tá? Então, na união aduaneira se permite, se tem regras para negociar com quem é de dentro do bloco e negociar com quem é de fora do bloco. Já no mercado comum, né, a gente vai ter o seguinte: as regras aqui, ele permite a livre circulação de mercadorias, negociar com quem é de fora do bloco e ali você vai observar a livre circulação de pessoas. No momento não tem nenhum bloco nesse nível de integração do mercado comum, tá certo? A única que já passou por esse processo foi a União Europeia e hoje, né, a União Europeia, por ser também um bloco mais antigo, ele vai estar nesse estágio mais avançado de integração, que é a União Econômica e Monetária. Então, lá eles já vão ter livre circulação de produtos, livre circulação de pessoas e também a utilização de uma moeda comum, tá? Falando um pouquinho sobre a zona de livre comércio, tá? Então, a gente vai ter aí como característica a redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, né, entre os países membros. Aqui não tem livre circulação de pessoas, não é de interesse nesse acordo a livre circulação de pessoas, é apenas circulação de bens e mercadorias, tá? Então, aqui, esse estágio, ele é considerado o estágio inicial e é o mais comum entre os blocos, tá? Então, quando a gente pega exemplos de blocos econômicos, a maioria deles estão nesse estágio, ou porque eles são recentes, ou porque eles não têm interesse em avançar nesses níveis de integração. E aí eu trago aqui para vocês um exemplo, o NAFTA, tá? Que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Ele surgiu ali em 1994, formado por Canadá, Estados Unidos e México, mas eu vou até trazer aqui uma atualidade para vocês, que é interessante observar o seguinte: em 2018, o NAFTA ele sofreu uma modificação, ele passou por uma atualização. Por quê, né? O presidente lá, Donald Trump, não estava contente, estava achando que os Estados Unidos estavam em desvantagem naquelas regras, né, daquelas trocas comerciais, e aí ele pediu para fazer uma atualização, inclusive mudando o nome, tá? Então, hoje, o NAFTA, ele está sendo conhecido por essa sigla, o SMCA, né, que em inglês ali você vai ter nada mais, nada menos que as iniciais dos Estados Unidos, México, Canadá, certo? E em português a gente pode traduzir para Acordo Estados Unidos, México e Canadá, tá? Ele foi iniciado em 2017, assinado em 2018, mas é a boa e velha NAFTA, tá certo? Outro que a gente vai falar é a União Aduaneira. E aí, como eu já tinha trazido para vocês anteriormente, como exemplo, a gente tem o Mercosul, Mercado Comum do Sul, do qual o Brasil faz parte. Então, a característica é que, além de abrir os mercados internos, regulamenta o comércio do bloco com as nações de fora. Então, eles têm regras para negociar entre eles, mas também tem regras para negociar com quem é de fora, para não gerar desvantagens, tá certo? Para os países participantes. Então, eles vão instalar uma tarifa externa comum, a chamada TEC, né? Onde todos os países do bloco instauram um único imposto para a importação de produtos de países que não fazem parte do grupo. Então, o Brasil, se ele for negociar com algum país da Ásia ou da Europa, tá? Ele não vai estar negociando, se ele for, né, dentro daquele acordo do Mercosul, ele não pode estar criando ou, né, negociando em particular regras. Por quê? Porque ele tem que seguir as regras do bloco. E aí ele vai adotar essa TEC, que é essa tarifa externa comum,
para colocar impostos, os mesmos impostos que a Argentina, que o Paraguai, que o Uruguai, que a Venezuela vão usar sobre produtos vindos de fora. E aí vem um detalhe. Nesse mapinha eu mostro para vocês aí, ó, os países pertencentes ao Mercosul, né? O Mercosul ele surgiu em 1991. A última atualização foi em 2012, com a entrada da Venezuela, tá certo? Quem pleiteia também fazer parte é a Bolívia, mas está ainda em negociação. E assim, a Venezuela, devido à sua situação, né, as crises políticas, a crise social, a crise econômica, ela acabou, né, descumprindo algumas regras. E aí foi suspensa, tá? Suspensa desde 2016. Ela não foi expulsa, ela está apenas suspensa, ok? Falando do mercado comum, né, eu disse para vocês que tem ali o bloco mais antigo, né, de formação e mais integrado que é a União Europeia. Foi o único que passou por esse processo em que, quais as características de um mercado comum? Além das características anteriores, né, permite ainda a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Então aqui você percebe que já tem uma integração bem maior. E aí vem, quando é que surgiu a União Europeia? Bom, ela vai surgir não com esse nome, tá? Ela vai surgir ainda no período da Segunda Guerra, lá o conhecido Benelux, 1944, mas é em 1957 que ela passa a adotar o nome de Mercado Comum Europeu, tá? E depois ela vai já mudar esse nome, tá certo? Em 92 ela vai mudar. E aí vai se transformar em quê? Numa união econômica e monetária. Por que ela chegou nesse estágio, né? Qual é a característica? Bom, isso é uma evolução do mercado comum, quando os países eles adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Então, lá eles adotaram a moeda chamada euro. Foram todos os países? Não, não foram todos, apenas 19, tá? Quantos países hoje estão na União Europeia? A gente tinha até 2019 28 países. Por que eu digo até 2019? Porque no ano passado, certo, o Reino Unido saiu no conhecido Brexit, tá? O Bre de Britânia e o exit, que é a expressão saída em inglês, né? Então, foi feito lá um referendo, uma consulta popular para saber se a população queria continuar, né, no Reino Unido, queria continuar na União Europeia ou queria sair. Por uma margem muito pequena de diferença, né, 51%, votaram a favor de sair. E aí teve 2 anos, isso começou em 2016, né? Então foi uma negociação muito longa, porque é tipo um divórcio, né? Então eles tinham muitos acordos comerciais, eles tinham muitos tipos de negociações que não poderiam ser assim abandonadas de uma hora para outra, precisava passar por um período de adaptação, né? Então acabou que era para ter saído em 2018, mas eles estenderam, não chegaram a um consenso. Foram muitas mudanças, muitos acontecimentos lá, e aí, só em 2019 é que oficialmente o Reino Unido saiu da União Europeia, tá? Sendo que o Reino Unido ele não tinha adotado essa moeda do euro, tá? Então, desses 28 países, apenas 19 vão adotar a moeda do euro, certo? E aí eles vão ter, na composição desse bloco, como é um nível maior de integração, eles vão ter lá um parlamento, um conselho, né? São várias instituições fazendo parte desse bloco. E aí vem a questão das vantagens e desvantagens de fazer parte aí de um bloco. Bom, e a gente tem aqui um quadrinho que eu trago para vocês, né? As vantagens é porque tem um menor custo de produção, né? Então, eles acabam tendo vantagens que não tem os impostos para pagar, aquele produto sai mais barato, né? E com a disseminação das tecnologias entre os países membros, né? Então, todos têm acesso às tecnologias, vantagens competitivas por conta da eliminação de tarifas, aumento no consumo, que permite uma maior rapidez no ciclo da produção. Então, tudo isso vai agilizar a circulação desses produtos, torná-los mais baratos e mais competitivos no mercado, tá? Mas também existem as desvantagens. Entre as desvantagens, a gente tem o seguinte, né? Que qualquer empresa que queira participar de um bloco comercial, ele vai ter que fazer concessões, ele vai ter que se adaptar àquelas regras daquele bloco, né? Outra coisa também é a perda da soberania nacional.
Quando o país entra no bloco, agora ele não pode mais decidir sozinho as regras comerciais. Ele tem que seguir as regras, né, que valem para todos. Outra coisa também é o enfraquecimento desse multinacionalismo, né, onde a gente vai ter ali alguns grupos, alguns blocos dominando esse cenário do comércio global, tá? Outra coisa também é a questão da polarização geopolítica no mundo, né? Então, nessa luta, as pequenas nações, países subdesenvolvidos, eles continuarão a ser os maiores perdedores, porque imagina como é que um país lá da África, né, com a tecnologia que a gente sabe que não é tão avançada, vai conseguir competir ali, os seus produtos vão conseguir americanos ou europeus, né? Então, é uma grande desvantagem e eles acabam sempre sendo prejudicados nessa história, nessa conversa, tá? E aí eu deixo para vocês a pergunta, para vocês irem lá no mural do Classroom responder, valendo a presença. Então, assim, em meio a essa pandemia, né, trazendo para esse cenário atual que a gente vive, você acha que as trocas comerciais elas foram afetadas? De que maneira? Então, vocês vão lá no Classroom e vão deixar essa resposta, a opinião de vocês. Vocês acham de que maneira que foram afetadas aí essas trocas comerciais? Será que alguns ganharam, outros perderam? Será que todo mundo perdeu, né? E, por fim, eu deixo aqui o meu agradecimento. Se tiverem alguma dúvida também, passem lá no mural. Podem deixar, vou estar respondendo, comentando, ok? E agradeço a atenção de vocês, tá? Até a próxima.